Oi lá, bom dia a todos. Todos façam um excepcional dia. Vou falar um pouquinho. Eu sempre venho aqui falar um pouco das minhas experiências, de coisas que eu já vivi, de coisas que eu já experienciei, de coisas que eu aprendo, que eu acho que. Acho não, tenho certeza que tudo que a gente aprende e a gente passa, a gente ajuda as pessoas de alguma forma, né? Então cada um tem o seu propósito de, de transbordar de alguma forma, cada um tem o seu dom e eu gosto muito de falar das minhas experiências. Uma delas que eu quero falar hoje é sobre a fofoca, que é assim um veneno, né? A fofoca ela é um veneno, dependendo, ela traz até morte. E infelizmente tem muitas pessoas assim que gostam de trazer. É porque é o seguinte, a pessoa que fofoca é porque ela tem uma vida insignificante. Então é, ela não tem uma vida ativa, uma vida legal, uma vida saudável. Então o que acontece? Ela precisa se validar de alguma forma. Então ela começa a falar das pessoas. Ela nunca fala da vida dela, porque ela não tem uma vida legal. Quer dizer, na verdade é porque ela acha que não tem. Então ela não cuida da própria vida. Aí ela vem trazer notícias de outras pessoas para validar ela. É porque ela acha que a vida dela é tão ruim, tão insignificante, que a autoestima dela é tão baixa que ela precisa se validar de alguma forma. Então, qual que é a forma que ela quer? Ela tem necessidade de aprovação, a palavra é essa. Então, qual que é a forma dela ser aceita? Ela trazer notícias. Ela trazer notícias da vida do outro. Só que mal sabe ela que ela está perdendo tempo. Nosso tempo ele vale ouro, né? Então, assim, ao invés de a gente cuidar da vida dos outros, é tão bom cuidar da nossa vida, investir na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Eu, por exemplo, eu não assisto televisão, não quero nem saber o que está acontecendo. É porque eu sou ruim, uma pessoa que não me preocupa com os outros? Não. É porque isso não vai me trazer benefício, isso não vai me fazer crescer como pessoa. Então, se não vai ser produtivo para mim, para que eu vou encher meu cérebro dessas imagens, dessas notícias? Então, a melhor coisa que tem é você cuidar da sua vida. Porque aí você começa a focar onde precisa melhorar, as coisas que você precisa resolver, porque nós temos muitos problemas. Você imagina se eu largar os meus problemas e cuidar da vida dos outros? Porque na verdade eu não vou cuidar da vida dos outros, mas eu vou ficar focada no que a pessoa está comprando, no que a pessoa está fazendo, na vida da pessoa. E a minha vai ficando para trás. Então, é muito triste a pessoa, ela não ter histórias para contar. Ela não tem uma vida ativa, coisas legais que ela faz para ela, sabe? É uma pessoa muito insegura e que tem a necessidade de aprovação. Porque ela se sente tão insignificante a vida dela que ela precisa se validar com as pessoas, contando história de outras pessoas, que às vezes nem existe. Eu conheço pessoas que falam assim, que às vezes vai falar da vida dos outros, ela aumenta tanto, coisa que não existe, assim, mas a pessoa a mentira, ela conta a mentira tão bem contada que a gente acaba acreditando. Se a gente não tiver uma percepção maior de
de identificar, né? Então, eu tenho uma frase que eu carrego ela comigo, que é a seguinte: quando Pedro vem me falar de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando a pessoa vem falar de mim, vem falar para mim coisas de outras pessoas, eu sei mais dela do que das outras, porque quem está trazendo é ela. Então, assim, é uma coisa que não é benéfica, sabe? Eu aprendi uma coisa também com o meu treinador. Quando a pessoa vem falar dos outros comigo, eu pergunto para ela: essa pessoa que você está trazendo a notícia, eu vou poder ajudar ela de alguma forma? Se eu não for poder ajudar ela, não preciso trazer notícia, eu não quero saber. Eu não quero saber, porque a pessoa não está aqui na frente para ela ouvir. Não sinto bem fazer isso. Eu não sinto bem falar de outras pessoas. Na minha casa é proibido falar de outras pessoas. Bem ou mal. Eu aprendi que você falar bem ou mal de outra pessoa pelas costas é a mesma coisa. Mesmo se você falar bem. Fala na presença da pessoa. O que você tiver de falar, seja bem ou mal, fala na presença da pessoa. Toda vez que alguém vem falar comigo aqui em casa, eu falo: opa, vamos parar com esse assunto que eu não quero saber. A pessoa não está aqui ouvindo. Eu me sinto incomodada com isso. Eu não tenho prazer, eu acho que ninguém deveria ter o prazer em falar de outros, porque o fofoqueiro, ele não tem prazer em contar notícias boas. Ele só traz as notícias ruins das outras pessoas. Porque ele é tão fracassado, mas tão fracassado como pessoa, ele se sente tão pequeno, que ele precisa se validar falando da desgraça dos outros. E é triste isso. É muito triste isso. É muito triste isso, você desfocar da sua vida para cuidar da vida dos outros. Você deixar de cuidar da sua vida, de colocar energias boas na sua vida, ser uma pessoa produtiva. A gente tem tantos problemas. Todo mundo tem problema. Só que as pessoas que trazem notícia dos outros, ela quer fugir dos problemas dela. Ela quer fugir dos problemas dela para procrastinar, para cuidar da vida do outro. E tem muita gente assim. Tem muita gente. Ela está perdendo momentos que ela poderia estar construindo a vida dela. E é isso. Se a gente focar na nossa vida todos os dias, a gente não vai ter tempo de saber nem a notícia do rádio, nem da televisão. Porque enquanto você está tomando conta da vida do próximo, ele está vivendo. E a sua vidinha insignificante está ficando para trás. É isso que é triste. Porque aí você vê a pessoa prosperando. Porque o que acontece? Se eu desejo mal, quando eu trago fofoca para o outro, e estou falando mal desse outro, é com certeza porque eu não gosto do outro. É porque eu não gosto dele, é porque eu tenho inveja, alguma coisa assim. Só que eu não entendo, o que eu não entendo, que as pessoas que trazem a fofoca não entendem, é que quando quando ela deseja o mal para o outro, não cai no outro. É ela que está desejando, é ela que está sentindo esse mal. Porque o mal,
a pessoa, para ela desejar o mal, ela tem que sentir no corpo dela esse mal, essa maldade no coração. Então é ela que está sentindo. O outro nunca vai sentir isso, porque ela não vai mandar essa vibração. A não ser que o outro estiver na mesma sintonia que ela. Por isso que a inveja não pega em qualquer um. Eu não acredito em inveja. Porque eu não tenho inveja de ninguém. Não tem como pegar inveja em mim. Porque só vai pegar em mim se eu estiver em ressonância com aquele sentimento de inveja. Então, se a pessoa tiver inveja de mim, a inveja que ela sente, que é aquela dor em ver o outro prosperar, vai ficar no corpo dela. Ou seja, é ela que vai cocriar isso para a vida dela. E mesma coisa é o fofoqueiro. O fofoqueiro que traz a notícia ruim do próximo, que sente que tem raiva daquele próximo, quem está sentindo é ele. Então, é a vida dele que está contaminada. É o coração dele que está contaminado. Então, é ele que vai cocriar tudo aquilo que ele deseja para o outro, vai cair sobre ele. Porque quem está desejando, está sentindo, está vibrando no corpo, é a pessoa. Quando a pessoa entende isso, ela quer largar todo mundo da mente dela, da boca, do pensamento. Ela não quer mais viver dessa forma. Aí ela começa a cuidar da vida dela. É por isso que eu não quero receber fofoca, eu não quero ouvir fofoca do outro, porque contamina, eu não sou perfeita. Dependendo do que trazer para mim, uma hora acaba contaminando. Porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos fugir daquilo que nos contamina. Se eu ficar todo dia escutando notícia ruim no jornal, igual eu lembro que eu gostava muito do Rezende, do Cidade Alerta. Eu era apaixonada nele, eu achava ele um dos maiores profissionais. E eu tinha vício de escutar aquelas notícias todo dia no jornal. O que aconteceu? Eu fui contaminando a minha mente, porque naquela época era notícia de muita morte de homem matando mulheres. Feminicídio. Então, o que aconteceu? Eu entrei em depressão, porque a minha mente contaminou com aquilo. Então, é a mesma coisa, a pessoa que traz a fofoca, a mente dela está contaminada. O coração dela já está contaminado. O coração dela está contaminado por sentimentos ruins, por dor, porque ela começa a sentir dor de ver o outro prosperar e ela está ficando ali para trás. Então, você acha que eu vou perder tempo ali? Uma vez que você sente uma frequência boa dentro de você, que você começa a acessar a gratidão, a plenitude, a alegria, amor, você não quer mais contaminar você, porque você sabe de onde você saiu. As minhas convivências, a maioria, não todas, mas a maioria de antigamente, era com pessoas que reclamavam da vida o dia todo, que não via solução para nada, que era doença, eu estou doente, só falava que estava doente, era uma escassez, eu tenho que comprar isso, está tudo caro, era só reclamação. Essas pessoas, elas é contaminada, parece uma cólera, a frequência delas é muito baixa. Infelizmente, eu não estou falando com julgamento, porque eu fui essa pessoa, estou em processo de transformação, então eu sei o que eu estou falando. Se eu estou falando que é realmente uma energia baixa, é porque eu era assim. Eu era vítima de tudo, colocava a culpa em todo mundo pelos meus erros, pelas consequências que eu estava colhendo. A única coisa que eu não gostava era fofoca, nunca gostei muito, nunca tive inveja, essas coisas. Mas eu era uma pessoa que reclamava demais, uma vitimista da vida, que colocava a culpa dos seus resultados no próximo, nos pais. Então, fuja dessas pessoas que falam da vida dos outros, que não cuidam da própria vida.
porque você vai se contaminar. Aí depois, quando você olha, chega no final do ano, você olha para sua vida, você não fez nada daquilo que você prometeu no começo do ano. Por quê? Porque você estava perdendo seu tempo, cuidando da vida dos outros. Ao invés de você investir ali o seu tempo todo na sua qualidade de vida, no seu crescimento espiritual, no seu crescimento físico, você estava focado na vida dos outros. E os outros, as pessoas prosperando. Você pode olhar que essas pessoas que trazem notícias, elas não têm nada na vida a contar. E elas são conhecidas. Elas são muito conhecidas. No bairro, na cidade. Todo mundo conhece elas como fofoqueiro. E é um título muito ruim isso. Para alguns não. Tem gente que gosta. Porque com certeza essas pessoas, elas têm pessoas que estão ali em conexão com elas e que vai ouvir elas. Vai ser uma trocando energia com a outra. Mais triste dessas vidas. A frequência da fofoca é uma frequência de falta de amor próprio. É uma frequência baixa. Ninguém cocria nada nessa frequência. Ela só cocria do mesmo que ela vive. A vida produtiva, ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Você não vai fazer isso de uma vez, mas aos poucos, cada dia. Mas o fofoqueiro, ele tem que entrar no processo de cura, porque é tanta coisa, né, que ele tem ali internamente enraizado, que ele precisa realmente tirar essas pessoas da mente dele, começar a olhar para dentro de si e começar a se amar, porque é um vício, é um vício. Às vezes a pessoa até quer se curar, mas é um vício e um hábito que ela, às vezes sem querer, às vezes ela até quer se curar, quer mudar, porque o que acontece? Essas pessoas assim, muita gente já elas acabam brigando com esse tipo de pessoa, porque fofoca dá até morte. É a pessoa que não se controla, a pessoa que não controla a língua, é a pessoa que não tem equilíbrio emocional. Quando ela já destilou o veneno dela, ela já falou do próximo. E isso causa até morte. Então é preciso um processo de cura mental. Um processo para sair desse círculo vicioso. Ela tem que trocar de amizades, porque as amizades são as mesmas que vai trazer notícia. Ela tem que trocar de ambiente. É uma decisão. É uma decisão. Amém? Um abraço a todos e até amanhã.